Juristas americanos criticam Alexandre de Moraes por distorcer conceitos jurídicos para justificar uma censura. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Bom, saiu aqui no Conexão Política. Juristas dos Estados Unidos criticam Alexandre de Moraes por distorcer conceitos jurídicos para justificar censura. Dois renomados acadêmicos norte-americanos, Jeff Kosseff e Jacob McHagama, publicaram uma análise detalhada sobre a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no controle do discurso público no Brasil. No artigo intitulado Mill Rose in His Grave, John Stuart Mill se contorce no túmulo, em tradução livre, os especialistas argumentam que Moraes tem reinterpretado conceitos do liberalismo clássico e da jurisprudência norte-americana para embasar restrições à liberdade de expressão. O uso distorcido da jurisprudência e a filosofia liberal. Kosseff e McHagama destacam que, embora não sejam especialistas na legislação brasileira, o próprio Alexandre de Moraes frequentemente cita decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos e a obra do filósofo John Stuart Mill para fundamentar suas medidas. No entanto, segundo os acadêmicos, essa interpretação é distorcida para justificar censura. Para os juristas, a liberdade de expressão é pilar essencial das democracias ocidentais. Quando um ministro do STF assume poderes arbitrários para decidir o que pode ou não ser dito, cria-se um precedente perigoso para repressão política disfarçada de defesa democrática. É um dos conceitos que a gente cita bastante. Se alguém chegar falando que a democracia precisa ser defendida, ou a democracia não existe mais, ou esse cara é um projeto de ditador, um aspirante a ditador. Porque a democracia, ela deve sustentar-se por si mesma. Não precisa de um indivíduo se rogar o defensor e proteger e buscar todos os poderes para si, para começar. Não, isso aí é conceito para ditadura. A censura estatal não protege a democracia, ela a enfraquece em regimes verdadeiramente democráticos. O combate à desinformação deve ocorrer pelo debate público, não por restrições impostas pelo governo, argumentam os especialistas. Fechando de forma assim, bem simples, não é censurando, não é impedindo as pessoas de falar. E, eventualmente, se a gente começar a achar que muito ruim as pessoas colocando desinformação, inventando mentiras, eu concordo que é ruim, mas o caminho não é colocar uma pessoa, um órgão, uma entidade para decidir o que é verdade ou não. Porque esse seria, vamos dizer, a gente quer eliminar as mentiras. Quem que vai decidir o que é mentira? Eu vi a Rede Globo, na situação da Globo News lá, disseminando um monte de mentiras. Um monte de coisa que não condizem nada com a realidade. A gente deveria censurar? Eu acredito que não. Mas aí entra aquela questão. A Rede Globo também vai atacar os influenciadores, as pessoas que estão contestando eles e dizer que quem está mentindo é eles. E aí, quem que tá certo? Quem que vai decidir o que é verdade ou não? E normalmente, quem é mais forte costuma decidir o que é verdadeiro ou não. E não há entidade mais forte do que o próprio Estado. E o Estado vai passar a impor a sua verdade. Por isso que é tão perigoso. E só relembrando aqui, a censura estatal não protege a democracia. Ela enfraquece. Em regimes verdadeiramente democráticos, o combate à desinformação deve ocorrer pelo debate público. Ou seja, se as pessoas estão falando sobre coisas erradas, desinformação, qual é a maneira correta? Traz para o debate e vamos usar os argumentos. Se tal discurso é errado, vamos argumentar contra. Essa questão de proibir, existem pessoas falando sobre nazi, é melhor que essas pessoas falem, que aí a gente pode rebater os argumentos, falar por que isso é errado. Quando você simplesmente suprime, impede as pessoas de falar, essas ideias ruins, erradas, elas continuam existindo ali. Só que a pessoa, como não fala, então não vai ter ninguém buscando argumentar de forma contrária e tentar abrir os olhos das pessoas. Então esse é o principal ponto, por isso que é tão errado. E agora, é muito importante a gente relembrar esse detalhe sobre quem não está envolvido diretamente, aquela bolinha ali da esquerda, o pessoal que está apoiando Alexandre de Moraes, qualquer pessoa que faça uma análise fria do que está acontecendo, já observou que, nesse caso aqui, eles veem, esses juristas americanos, eles estão vendo as distorções que o Alexandre de Moraes está usando decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos e o jurista lá para poder argumentar o que ele deve ou não fazer aqui, o que é liberdade de expressão, o que não pode ser feito. E, inclusive, teve aquele caso ridículo que foi pro plenário lá, os ministros da STF comparando agressão à liberdade de expressão. Ou esse pessoal é idiota, ou eles acham que o povo é retardado. Não tem outra alternativa, né? Ou os dois. Agora,
Quando a gente coloca dessa forma, a gente traz para o direito aqui do Brasil, quando você lê a letra da lei, você percebe que esses inquéritos absurdos, primeiro, não tem embasamento nenhum na lei. Não existe lei de fake news, não existe crime de mentir, né? Eles até tentaram. O Congresso tentou passar um projeto de lei aí que ia censurar muito, ia colocar fake news como crime, mas não passou. Não conseguiram ter maioria para poder passar esse tipo de projeto. Então, a Suprema Corte e qualquer juiz só pode decidir diante do que está escrito na lei. Só que, é claro, eles já superaram tudo isso. Já estão decidindo muito além da legalidade. E sem cumprir o devido processo legal, o que é ainda pior. Então a gente precisa entender esses aspectos e esses juristas americanos já estão começando a observar isso. E qualquer pessoa que não esteja envolvida emocionalmente, começa a olhar de forma fria, vai perceber os absurdos que o Moraes está fazendo. Não à toa ele já está sendo processado lá fora, não à toa que eles já estão preocupados, já está com medo do que pode acontecer, e principalmente os juízes auxiliares e toda aquela cadeia que está abaixo ali, essa cadeia de comando, essas pessoas que adotaram, que passaram a reconhecer essas ordens absurdas, que agiram contra a liberdade de expressão de fato. Então todo esse pessoal, eles estão preocupados sim. Talvez o Alexandre de Moraes seja mais difícil de ser afetado por qualquer decisão lá fora, mas esse pessoal que está logo abaixo, esse pessoal sim, é muito mais fácil ser afetado e eles estão preocupados sim. Bom, por esse vídeo é isso. Se você tiver alguma opinião divergente ou que complete, pode deixar nos comentários também. E também se tiver alguma notícia, algum fato pra gente poder trazer. Se você gostou, curta, compartilhe. E se não é inscrito, se inscreva aqui no canal também. Eu fico por aqui, um forte abraço, até a próxima.